A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live Repórter O Clarim, programa semanal de entrevistas que vai ao ar toda segunda-feira, às 19h30, aqui na TV O Clarim no YouTube, também no canal da Web Rádio Fraternidade de Uberlândia e no Facebook da Casa Editora O Clarim. Eu sou Cássio Carrara e, como vocês já estão acostumados, ou aqueles que estão vendo pela primeira vez, nós recebemos aqui toda semana articulistas da Revista Internacional de Espiritismo e também do Jornal Clarim. E esses articulistas têm a oportunidade aqui de aprofundar mais o conteúdo de seus artigos publicados nesses periódicos, que são editados pela Casa Editora Clarim, que é a realizadora deste programa. Antes de eu chamar o nosso convidado da noite, hoje nós vamos falar sobre prece, um tratamento de harmonia. Vou deixar aqui apenas alguns recados para vocês. Primeiro, nosso número de WhatsApp, que é o 16 99628 8180. Esse número é para cadastramento de informativo, para vocês receberem as notícias das nossas lives, sempre quando nós estivermos ao vivo. Também novos vídeos no canal, assuntos relativos à editora, lançamentos de livros, propagandas da revista, do jornal. Esse informativo do WhatsApp, vocês recebem todos esses conteúdos e muitos outros. Para receber, basta mandar uma mensagem para esse número e adicionar aos seus contatos, que nós cadastraremos na nossa lista de transmissão. E também no Telegram, o canal Repórter O Clarim, ou @Clarim, onde nós colocamos também esse conteúdo, esses alertas de vídeos, esses informativos da editora. Então, são dois canais importantes para vocês ficarem atentos a esses assuntos relacionados à Casa Editora O Clarim. E eu já vou aqui colocar o nosso convidado na tela, o Gustavo Henrique de Lucena, lá de Natal, ele que vai falar hoje para nós sobre prece, um tratamento de harmonia. E antes de apresentá-lo devidamente, eu já dou boa noite ao Gustavo e que seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco, Gustavo. Boa noite, com muita alegria que estou aqui, deste canal de comunicação, e para nós vai ser um momento importante de estarmos pensando, veiculando o nosso interior, o nosso pensamento em harmonia com o Pai, através da ação da prece, que é o tema que iremos conversar hoje aqui. Muito bem, e o tema da noite foi inspirado no artigo publicado pelo Gustavo, nesta edição aqui da revista, edição de setembro de 2020, onde ele fala sobre esse artigo Prece, um tratamento de harmonia. Para quem não conhece ainda a Revista Internacional do Espiritismo ou o Jornal Clarim, pode fazer a assinatura dos dois periódicos por esse endereço que está na tela, que é o assinaturas.oclarim.com.br. Tanto a revista quanto o jornal estão disponíveis na assinatura para versão impressa ou versão digital. E se você tiver interesse por uma edição em particular, não quiser fazer assinatura, é só entrar em contato com a editora e ver se a edição ainda está disponível. Você pode adquirir o exemplar avulso. Lembrando que a assinatura da revista e do jornal é muito importante, assim como a aquisição dos livros, são muito importantes para a manutenção do nosso trabalho, ajuda muito
que nós continuemos trazendo esse conteúdo até vocês. Bom, e o Gustavo, né, antes de dar a palavra a ele, vou apresentá-lo. Ele é mestre em educação e escreveu pela Casa Editora Clarim, entre outros livros, escreveu os livros Mentomagnetismo e Espiritismo, volumes 1 e 2, ao lado do professor Vitor Ronaldo Costa. Então, realmente, acho que tem muito a ver também, né, Gustavo, com esses livros, o nosso tema da noite. Então, antes de passar a palavra a ele também, gostaria de convidar vocês a deixarem perguntas aqui no chat, interagir conosco, deixar seus comentários. Aqueles que ainda não se inscreveram no canal também podem fazê-lo. E ao final, o Gustavo vai fazer uma exposição hoje. Ao final da exposição, nós faremos algumas perguntas. Então, Gustavo, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Boa noite. Antes de tudo, para falar aqui na Casa Editora Clarim, temos que falar de um pouco de Dr. Vitor Ronaldo. Esse trabalho que nós fizemos juntos e está sendo e será muito importante para a minha vida. Ele foi, assim, o padrinho espiritual nesse caminho do espiritismo para mim. E esse trabalho que nós fizemos juntos, assim, transformou totalmente, assim, a minha vida e minha visão de mundo. E também tem uma pessoa que eu tenho muito respeito, carinho e gosto bastante, é de Belvedere, que era muito amigo de Dr. Vitor, que sempre ele reportava Belvedere com muito afeto. E às vezes eu ligo para ir para a editora e a gente conversa um pouco, ele sempre se reporta o convívio que ele teve com o Dr. Vitor nos congressos e as conversas que tinham os dois pelo telefone, que sempre conversavam. É um trabalhador assíduo do bem, né? O nosso irmão Belvedere. Ele inspira muito a gente seguir no trabalho espírita. Então, assim, o nosso tema, prece. A prece, ela é tão importante para o ser humano que às vezes eu penso que até eu mesmo, assim, em alguns momentos da minha vida, hoje tenho assim, uma consciência maior, mas eu acredito que muita gente não tem a dimensão da importância da prece. No capítulo 27 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, nós temos, que é Pedi e obtereis, o título do capítulo, no item 9, olha o que ele diz, que é o livro de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. A prece é uma invocação. Por intermédio dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Então, esse item vai ser assim, uma das bases da nossa argumentação hoje. Quando ele coloca a palavra invocação é diferente de evocação. Invocação é chamar para dentro de si. É entrar em contato com sua consciência. Quando se invoca a Deus, se entra em contato com Deus em harmonia com o nosso interior. Então, sabiamente, o mestre Allan Kardec colocou a prece é uma invocação. Porque, antes de tudo, antes de se exteriorizar, ela é ao mesmo tempo uma exteriorização, mas também uma interiorização. Olha o que ele diz também no item 10. Essa explicação se dirige principalmente aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Olha, essa palavra mística, né? Mas vamos continuar, depois a gente explica. Então, essa explicação, vou repetindo, essa explicação se dirige principalmente aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar inteligível os seus efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Então, o que ele está dizendo aqui neste parágrafo é muito, muito importante, que vão ser as duas bases da nossa argumentação. Quando ele fala uma prece puramente mística, é no sentido de elevação espiritual,
de ter um contato com Deus, porque essa palavra pode ter muito significado, mas ela tem muitas conotações, mas isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução de Noleto. Então, essa prece mística, ou seja, que você entra em contato com Deus, com a divindade, essa explicação, ela não quer tornar a prece material, né, física, mas só explicar que ela tem um alcance muito grande. Ela pode exercer uma ação direta e efetiva. Porque a prece é um caminho de ajuda ao próximo e também de nossa ajuda. É como Deus se comunica conosco, com o nosso interior. Quando fazemos uma prece, nós estamos estabilizando, organizando, reestruturando o nosso interior da mente, a organização íntima do espírito, porque nós entramos com forças divinas, com energias de alto padrão vibratório a vibrar no nosso interior, porque no que nós invocamos, colocamos para dentro de nós, e essa ação, porque a prece é uma ação complexa, que acontece muitas coisas ao mesmo tempo. Mas vamos aqui, adiante, numa citação do livro Pão Nosso. Olha que coisa bonita que tem aqui, do comentário, é claro, do nosso grande irmão maior, Emmanuel. Pão Nosso, lá no capítulo 45, quando orardes. Olha a primeira frase. Eu selecionei aqui essa frase. Olha que coisa bonita, né? A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. Então, o argumento agora dos espíritos, agora não, né? Eu estou falando assim, mas no modo de falar. O argumento dos espíritos é no sentido de nós estarmos em estado de prece. Ou seja, de nós vivenciarmos a prece nos momentos cotidianos do nosso dia a dia. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível, nos diz Emmanuel. Aí, continuando a leitura. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta da nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos e intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. Olha aqui, os seres humanos, né, as inteligências encarnadas, se comunicam entre si pelos fios que se exterioriza do nosso interior através da prece. Então, a prece é uma ação efetiva, né? Como ele diz no capítulo 27, direta e efetiva, que pela ação da vontade, da nossa convicção, do nosso desejo, da nossa fé, se potencializa e os espíritos superiores, os benfeitores espirituais, Deus, diante dessa nossa ação conjunta, do nosso desejo, da nossa fé, pode nos atender. Pode nos atender no que nós pensamos que queremos que ele atenda, né? Mas sempre como existe, que está lá no Evangelho, sempre Deus escuta nossas preces e atende na nossa necessidade, e não exatamente no que pedimos. Porque a nossa compreensão da vida como um todo, do nosso caminho, do nosso caminhar, do nosso trajeto, não é um entendimento amplo, é um entendimento restrito, de acordo com as nossas possibilidades de inteligência, de razão, de emoção e do passado que vibra do nosso interior. Porém, portanto, sempre nós somos atendidos nas nossas necessidades, desde que tenhamos no nosso íntimo a fé, a vontade e a confiança que Deus organiza tudo ao nosso redor. E a gente vai aqui refletindo sobre a prece, a gente está colocando assim algumas dimensões para refletir, para entendermos, né? Para a gente ter essa consciência que nós
precisamos utilizar a prece na nossa vida, para ajustarmos também o nosso interior e nosso objetivo maior nesta encarnação. No livro 2º do Mentomagnetismo, no volume 2, não é por outra razão que o primeiro capítulo, que está lá no início do livro, é a prece, a profundidade de sua ação. Então, o irmão Carlos, que é o Espírito, nos dá algumas ideias sobre a prece que a gente vai aqui rapidamente refletir. Olha o que ele diz aqui. Podemos dizer, em parâmetros físicos, que a prece altera o tempo e o espaço. Ela possivelmente é a maior força propulsora e regeneradora que existe, mas age de forma sutil na matéria, porém em profundidade nas relações mentais internas e externas. Estas seriam as trocas energéticas de informação com o meio e os seres vivos. Nós estamos fazendo um estudo dessa obra na sexta-feira, online, e nós passamos assim a maior parte do estudo analisando esse parágrafo. Em virtude das informações e da dimensão que se dá à prece só nesse parágrafo. Então, em parâmetros físicos, a prece altera o tempo e o espaço. Como isso, né? A gente não tem ideia de tudo, nós não conhecemos tudo. Então, o Espírito Carlos deu isso aí, a gente pensou. E assim, o grupo pensou, e eu vou trazer aqui um pensamento do grupo de estudo, não é só meu, mais do que com relação a essa frase. Primeiro, porque quando o tempo e o espaço, principalmente no mundo espiritual, ele está relativo à nossa percepção. Então, muitas vezes, o espírito se prende de acordo com sua angústia, com sua dor, ou então com o impacto emotivo que foi a sua vida, pode ficar preso num tempo e num espaço espiritual. Assim nos relata também a nossa irmã Ivone A. Pereira, quando ela diz que quando ela conta que chegou numa casa, acho que é no Recordação de a Mediunidade, que ela relata isso, ela chega numa casa e quando entra, ela tem uma visão de uma fazenda do século passado, com toda uma construção e um escravo da época ainda lá trabalhando. Então esse espírito ficou preso a esse tempo e ele não percebeu que estava desencarnado e ainda estava vivendo como se tivesse, e criou mentalmente todo esse espaço que ele vivia. A prece, por exemplo, pode fazer ajuda, né? A ajuda espiritual, o esclarecimento através da harmonia, de vibrações da prece, pode trazer o espírito à realidade. Quem trabalha em desobsessão, com certeza já teve diálogos com espíritos que estavam presos a vivências de muita dor do seu passado e não notou o tempo passar. Séculos que está vivenciando a mesma dor, cíclica no interior da sua mente, vivenciando a angústia, a dor, às vezes a raiva, o ódio, e não consegue sair desse ciclo contínuo. Então a gente interpretou um pouco isso nesse sentido de tempo e espaço, mas eu tenho certeza que é muito mais do que essa interpretação que a gente deu. Era possivelmente a maior força propulsora e regeneradora que existe. Então isso aqui está diretamente ligado ao que nós vamos falar mais adiante sobre a propulsão, a propulsora e regeneradora. Então a prece como um tratamento espiritual. Porque é pela nossa vontade, pelo nosso desejo, pela nossa fé, que a prece ela toma características específicas. É a propulsão, se vai ao infinito, se vai por distâncias que não conseguimos imaginar. A corrente do pensamento, ela não tem limitação de espaço. Onde nós pensamos, expandimos o nosso pensamento. E a gente vê isso nas explicações da obra
do conjunto da obra de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na Revista Espírita, em André Luiz, em vários livros de André Luiz, mas no Mecanismo da Mediunidade especificamente, ele fala sobre essa expansão do pensamento e a velocidade, mais de 2.000 vezes a velocidade da luz, a velocidade do pensamento. Ou seja, ninguém é algo intangível para nós, a velocidade do pensamento. E esse pensamento, quando ele está em vibração de alta frequência pela prece, imagine como isso acontece. E essa parte aí, essa regeneradora, é que nós vamos ver. Porque a base do tratamento do magnetismo mental é a prece. Porque a prece, ela é regeneradora, harmoniza o interior. E essa expressão magnetismo mental já foi usada por Allan Kardec tempos remotos na Revista Espírita. Podemos aqui fazer um pequeno parênteses para falar sobre isso. Na Revista Espírita de 1863, tem também em Obras Póstumas, na primeira parte, no capítulo 7 e de 56. Na Revista Espírita, de janeiro de 1863, a história acontece assim, a descrição de uma moça que ela estava com o pensamento, sempre com o mesmo pensamento, e acabou se tornando isso aí um transtorno de comportamento, um transtorno mental. Como isso aconteceu? Ela foi forçada a casar com uma pessoa que ela não queria. E isso causou muita revolta no seu interior, porque o que ela projetou para a vida dela tinha sido destruído por ela ter sido forçada a casar com alguém que ela não queria. E esse pensamento contínuo, essa raiva, essa revolta, causou um transtorno, mas também um processo obsessivo ela baixou o seu padrão vibratório mental e entidades, espíritos desequilibrados se aproximaram dela e estava nesse conjunto as ações dos espíritos e o seu próprio desequilíbrio, a sua revolta, se transformando em um transtorno mental. E foi dado esse caso, trazido esse caso para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e foi colocado lá o que se fazer. Aí o Espírito São Luís aconselha a eles se reunirem, fazerem uma prece para a moça, ou em grupo, e dirigirem para atender a moça à distância. E o caso se resolveu. Aí nos comentários, Allan Kardec diz que a prece é como o magnetismo mental. Então essa é a referência, a primeira referência que ele se tem desse, isso eu só descobri muito tempo depois, né? Do livro estar publicado, um pouco do estar publicado, que eu descobri essa referência do magnetismo mental. E a prece, ele também cita essa força fluídica, né, da prece e do magnetismo mental em Obras Póstumas. Ele diz: faça mister uma prece ardente. O que você sente nessa palavra ardente é que você sente que aquela prece fervorosa, e que seja ao mesmo tempo como a magnetização mental. Isso aqui está em Obras Póstumas. Pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência aguarda a relação com a intenção. Então, isso aqui, a base do magnetismo mental, está descrito aí, basicamente nessas duas citações que eu fiz aqui, para a gente exemplificar, porque a prece como um tratamento. Ela é extremamente importante. Voltando aqui para o Espírito Carlos, para a gente dar continuidade, quando estamos em estado vibracional de prece, conseguimos transformações profundas na nossa ação. Então a gente transforma o nosso interior, a gente ajuda a transformar o próximo. Olha o que Allan Kardec disse no Livro dos Espíritos, na questão 388, para a gente vai dar um pulinho
e entrar numa especificidade que é muito importante para onde queremos chegar. Entre os seres pensantes, diz Allan Kardec, entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão número 388. Então, o magnetismo é a base desta ação do pensamento. E de um pensamento em alta vibração, dado pelos nossos sentimentos e também pelas construções do nosso interior, porque quanto mais nós tivermos aquisições do bem, mais essa prece está em harmonia. Mas vamos lá. Olha aqui no livro Consolador, para a gente dar um pulo e entender algo muito importante nesse processo de tratamento espiritual pela prece. No livro Consolador de Emmanuel, na questão 333, qual o sentido do ensinamento? Uma pergunta, né? Tem perguntas e respostas. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados se vos são perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Olha que dimensão Emmanuel dá essa resposta do Espírito Santo. Eu vou ter só uns trechinhos aqui, não vou ler a resposta toda. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Neste instante, descerra-se a visão profunda, o santuário da luz de Deus. Então, à medida que nós vamos tendo conhecimento espiritual, quando a gente fala conhecimento espiritual, não é conhecer espírito, saber que existe espírito, é nós compreendermos a vida como uma só. Que esse momento que nós estamos aqui é um instante de progresso do nosso espírito, que nós já tivemos vidas passadas e vamos ter outras vivências, que a importância do mundo está na fraternidade, que nós somos irmãos, é termos uma compreensão além do sentido material da vida. Esse é o conhecimento espiritual, é o conhecimento da verdade da vida. E quanto mais nós temos esse conhecimento, mais a luz de Deus no nosso santuário interior, é isso que é importante, nós aumentamos as nossas aquisições de conhecimentos espirituais. Mas conhecimentos de vida, de amor, de fraternidade, conhecimentos, quando a gente está falando de espiritual, e conhecimentos espirituais é nesse sentido. De ação no bem, de caridade, é olharmos para o próximo e emitirmos pensamentos de harmonia, de bondade. Isso são ações do nosso espírito em relação com Deus, em relação íntima do nosso interior com Deus. Mas vamos ver o que ele diz aqui no final. Quando o homem, aí ele vai explicando aqui, eu estou dizendo com minhas palavras, né? Quando o homem erra por ignorância, porque não sabe, porque não tem conhecimento, é mais desculpável. Mas como nós que já temos uma aquisição de conhecimento da vida, quando nós erramos, essa é a questão. Quando nós erramos, entre aspas, ele bota aqui, né? Este é o pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Como é a expressão de Deus que habita dentro da gente? Que a gente age. Aí aqui que a gente vamos entrar nesse departamento importante da nossa mente, a consciência. O campo da consciência. Porque ele diz aqui na mensagem, né, nessa parte do livro Consolador, que à medida que nós formos adquirindo conhecimentos, vivência
de amor, de fraternidade, a luz de Deus vai se estabelecendo no nosso interior. E que essa expressão de Deus que todos nós temos, onde está essa expressão de Deus? Aí nós vamos para a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós temos o que é essa lei de Deus? Essa lei de Deus é o amor, é a vibração maior do amor do nosso Pai, do divino mestre do universo. E ele está dentro de cada criatura, está na consciência de cada um. E tem mais um detalhe. À medida que nós vamos adquirindo experiência, vivenciando e praticando e exercitando a caridade, que é a ação do amor, nós vamos aumentando a luz de Deus no nosso interior. Ou seja, também na nossa consciência. Esse é o campo que o irmão Carlos fala, que ele chama desse campo mental, dessa área mental, campo consciência alerta. Olha aqui o que eu encontrei de Dr. Vitor sobre isso. Hoje sabemos, isso aqui é Dr. Vitor, mediante as informações inseridas no livro Mentomagnetismo e Espiritismo, da editora Clarim, que tais qualidades enobrecidas, conquistadas pelos nossos espíritos, se encontram resguardadas em faixas energéticas de altíssimo poder vibratório, denominado pelos mentores de campo consciência alerta. Às vezes eu chamo campo da consciência, para se tornar mais resumido, porque o campo de consciência alerta, esse nome, né, essa expressão, é porque ele é um alerta para a gente. Nessa área mental está a lei de Deus, o amor divino e também todas as nossas aquisições, todas as nossas construções no bem. Quando nós erramos e fazemos com consciência, nós estamos fazendo contra o Espírito Santo, como diz lá a explicação do Emmanuel, é contra nós mesmos. Nós estamos errando contra nós mesmos, porque temos consciência de saber, sabemos o caminho e fazemos ao contrário do que sabemos. Aí vem aquela informação, aquele remorso, aquela angústia, da onde? Da nossa consciência. É a voz da consciência que nos alerta, por isso que ele coloca campo consciência alerta. É claro que muitas vezes o mentor espiritual, um espírito amigo, também nos influencia e inspira e nos dá uma informação contrária à nossa ação. Mas, o mais das vezes, somos nós mesmos, a luz de Deus em nós, que está lá na nossa consciência, e com nossos conhecimentos adquiridos de fraternidade, de amor e de ação no bem, que já temos, que já possuímos. E quando somos contrários a ela, nós pecamos, usando assim uma palavra comum, nós pecamos contra o Espírito Santo na explicação do Emmanuel. Esta é uma grande dificuldade que nós temos, porque todos nós nos comunicamos com Deus. E quando fazemos a prece, o que é que acontece? Nós invocamos, como está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós chamamos para dentro de nós, nós chamamos Deus e entramos em comunicação íntima com Deus, com todo o nosso bem, com toda a nossa fraternidade. Quando fazemos uma prece ardente e fervorosa, nós entramos, sim, em contato com esta harmonia. Nós entramos, muitas vezes, ficamos fora, vamos até assim, né, do tempo e do espaço. Não percebemos o tempo passar, porque sentimos uma energia muito boa, uma harmonização, um bem, quando conseguimos entrar em harmonia na hora da prece. Esta comunicação de dentro para fora e de fora para dentro. Porque nós já possuímos, nós já conquistamos, nós já temos muito a oferecer. Por isso que Jesus pede a nós, para fazermos o bem, fora da caridade não há salvação.
Nós vamos transformando o nosso interior. À medida que nós agimos do bem, nós vamos adquirindo, compreendendo e mudando o nosso interior. Porque temos muitas construções desequilibradas no nosso interior, no interior da nossa mente, que vibra ainda e nos impulsiona, e nos faz repetir ações do passado. Então, a prece, ela tem essa característica de mudar o nosso interior. E quando essa exteriorização se dá, quando um grupo se reúne para ajudar o próximo ou alguém, como fez a Sociedade para esses Estudos Espíritas para atender aquela moça, existe ali uma potencialização dessa fraternidade, dessa energia, claro que junto com os espíritos benfeitores, para ajudar e harmonizar aquela psicosfera que está ali em torno da mente daquela moça que estava em desequilíbrio. Então, entre em contato com a mente dela e se expande para os espíritos que estão ligados a ela. Então, quando nós fazemos um procedimento estrutural e básico de todos os procedimentos do mentomagnetismo, magnetismo mental, é a prece. Mas o que é que nós fazemos? Que foi nos orientado pelos espíritos Lancelin e Carlos, principalmente, os dois. Direcionamos a prece em conjunto para esta área mental do campo da consciência. Então, quando o grupo se reúne e direciona para esta área, é claro, com a ajuda dos benfeitores espirituais, esse campo da consciência, é uma área criada por Deus que ninguém tem acesso, nem o espírito vai conseguir entrar em contato vibratório com esta área. Mas quando se chega uma energia vibratória em alta frequência pela prece, se faz esse campo energético do interior das mentes, irradia e harmoniza a organização mental do sujeito. É claro que antes, isso aqui, a gente não está descobrindo, os espíritos não estão assim, agora estão descobrindo a roda. Claro que não. Esse trabalho da harmonização já existia, mas existe um objetivo porque eles passaram essa informação. Qual é a razão? É de nós ajudarmos conscientemente mais. E ao direcionarmos para esta área mental, nós potencializamos a ação, a veiculação de energia da espiritualidade. Nós podemos ajudar mais e fazer, de certa forma, uma intervenção harmoniosa no interior da mente. Essa é a ação exterior. Olha aqui que está no livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 13, página 82. A mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Isso está no livro de André Luiz, né? Entre o Céu e a Terra. Capítulo 13, página 82. Repetindo, né? Então, a mente, tanto quanto o corpo físico, pode e deve sofrer intervenções para reequilibrar-se. Mais tarde, a ciência humana evolverá em cirurgia psíquica, tanto quanto hoje vai avançando em técnica operatória com vistas às necessidades do veículo de matéria carnal. No grande futuro, o médico terrestre desentranhará um labirinto mental com a mesma facilidade com que atualmente extrai um apêndice condenado. Está no livro Entre o Céu e a Terra, no capítulo 13, página 82. Então, essas informações que foram passadas nos livros Mentomagnetismo, volume 1, e Mentomagnetismo, Distonias Mentais e Obsessão, que é o volume 2, o objetivo é nós compreendermos. Eles dão assim, eles passam, eu fui compreendendo isso aos poucos quando fui lendo, né? Eles passam para nós uma estrutura organizacional da mente. Eles falam de vários campos mentais que Ismael, que é o filho de Dr. Vitor, meu primo, ele diz, ele compreende assim, né, uma forma de interpretar que ele dá, que são órgãos, cada
área mental que está descrita ali, ela tem uma função, uma organização no interior da mente, ele passa alguns. É só para ele, ele passa para nós uma ideia superficial da organização da estrutura da mente. Mas, principalmente, esse campo consciência alerta que importa para a nossa ação, para a ação, para esse trabalho de ajudar o irmão a se harmonizar. Então, ele pode ser utilizado, este caminho, em processos desobsessivos, como está no volume 2, né? No ajuste das distonias mentais, nos tratamentos mentais. Não é panaceia. Não existe assim, é uma palavra que eu estou ouvindo gostar muito de usar, né? Panaceia. Não é a panaceia que resolve tudo, mas vai ajudar o irmão a reequilibrar-se. Que vai ajustar um pouco a origem do problema que está na mente. É claro que tem a parte psiquiátrica, tem as funções desorganizadas do cérebro, porque a mente não é o cérebro. O cérebro é o órgão de expressão da mente, como diz o nosso irmão André Luiz em Evolução em 2 Mundos. Então, o cérebro é o órgão de expressão da mente. Então, pode ser, a gente não vai entrar muito nesses detalhes, mas se o cérebro, ajustando a mente, muitas vezes dá uma melhora na exteriorização dessa informação que provém da mente pelo cérebro. E também, aqui para concluir aqui o nosso, e fazemos assim, fazemos um trabalho mais de conversa, está para sair, acredito aqui que no início de junho, como falou o nosso irmão Cássio, um livro voltado para o autismo. Autismo e Espiritismo. Ele já está no Prelo, também dentro deste trabalho do mentalmagnetismo. Mas ele tem uma característica diferente, esse livro. Ele, vamos dizer assim, ele tem divisão em 3 partes, né? A primeira parte são mensagens voltadas para a compreensão do autismo na nossa sociedade, na família. A segunda parte é o acolhimento do autista na casa espírita. Na evangelização, no diálogo fraterno com os pais, na hora da palestra pública, na hora do passe. Então, precisa se compreender para se acolher o nosso irmão autista. E também com algumas distonias mentais diversas, né? E a segunda parte, que vem propriamente a parte do magnetismo mental, que são procedimentos nesse mesmo caminho. A estrutura básica é essa. Preces em conjunto, utilizando-se o foco no campo da consciência. E a partir daí, procura-se fazer um ajuste da mente. E isso tudo, é claro, organizado pelos benfeitores espirituais, porque aqui nós não temos capacidade de fazer intervenção nenhuma na mente. Nós só fazemos prece e emanamos energia para uma área mental, e claro que tem uns caminhos, procedimentos, tudo muito simples, mas basicamente é uma prece direcionada para a mente do irmão que vai ser assistido, mas os detalhes, quem faz são os benfeitores espirituais. Nós não temos essa capacidade de fazer, de mexer, de alterar nada no interior da mente de ninguém. E olhe que o caminho é coisa bem simples. São o quê? A prece. Uma vibração harmônica com o pensamento de Deus, fazemos o que nós temos de melhor, a harmonia do pensamento de Deus, a entrar em contato com o interior da mente do quem está sendo assistido. Essa é a base do magnetismo mental. Então, assim, vou encerrando aqui essa conversa introdutória e vamos aí com o nosso irmão Cássio, assim, as perguntas. Muito bom, Gustavo. Muito obrigado pela sua exposição inicial. Só para complementar o que ele disse, esse livro Autismo e Espiritismo, pela Casa Editora Clarim, autoria do Gustavo Henrique de Lucena,
Provavelmente temos a previsão aí para sair no mês de junho, né? Para ser lançado no mês de junho. Então, como ele já disse, um livro muito interessante que traz todo esse tratamento, né, mental, essa questão da prece, né, para os autistas, né, nessa questão de inclusão também, né, que é importante. Então, um livro muito interessante, muito importante nesse momento que nós vivemos. Gustavo, temos uma pergunta aqui do Daniel Rosa de Assis. Ele faz o seguinte questionamento. No enfrentamento de um desafio de conflito íntimo, nossa prece precisa de qual critério para que os bons espíritos que nos estimam intercedam a bem da causa que nós exercemos? Deixa eu ler aqui novamente. Isso é uma pergunta longa, né? Qual critério para os bons, basicamente qual critério para os bons espíritos que nos estimam, né, intercederem? Isso, exatamente. Olhe, Deus observa o nosso desejo, quando fazemos uma prece, o desejo, a fé, a nossa vontade, a confiança que nós temos, a nossa intenção em ajudar. Isso tudo está veiculado dentro do vibrar da nossa mente na hora que nós fazemos a prece. Então, quando nós estamos agindo para o bem, quando nós elevamos o nosso pensamento em harmonia de fraternidade, de procurar ajudar, sempre nós ajudamos. Pode ser que a gente não perceba. Eu vou dizer assim, pode ser até que ninguém perceba. Por exemplo, tem um caso que o Dr. Vitor escreve até num livro que ele contou para a gente, já muito antes de colocar no livro, um caso que ele atendeu, né, na reunião de desobsessão do grupo dele, lá em Brasília. Vou contar aqui resumidamente, de uma mãe que tinha uma criança com um transtorno mental. E foi pedir ajuda lá no grupo espírita do Dr. Vitor, em Brasília. E eles fizeram um atendimento para ela, na hora da reunião de desobsessão, e veio um espírito e disse que era a menina, vamos dizer assim, eu não lembro o nome da criança, vamos dizer assim, ele não cita o nome, mas vamos dizer assim, Clarinha, ele disse, eu sou Clarinha, era uma menina, lúcida, consciente, e na hora ela estava dormindo, se desdobrou, e foi até o centro, e se comunicou através do médium. Disse, eu sou Clarinha. Eu pedi para reencarnar. Quando eu conto isso, eu sempre me vem emoção, porque Tio Vitor contar sempre com muita emoção. É esse caso. E eu me lembro, assim, com detalhes. Ela disse, eu pedi para reencarnar com minha mãe, e eu pedi para ir para ter esse problema mental, esse transtorno mental, para ela melhorar a sua ação no bem, a sua caridade, a fraternidade. Então eu estou lá para ajudar a minha mãe a ser uma pessoa mais fraterna. E isso foi passada, essa informação, para a mãe, que chorou muito. O grupo espírita, lá na hora da comunicação, todo mundo se emocionou. Então a gente não tem assim, aí por que eu estou citando esse exemplo? Porque muitas vezes nós fazemos prece para uma pessoa e nós não obtemos resultado que nós não conseguimos compreender. Mas essa ação na prece pode estar transformando o interior da mente daquele espírito encarnado, que no momento o corpo não permite manifestar, mas pode ter feito ajuste na sua mente, que quando ele desencarnar, ajudou muito a ele a mudança e a transformação interior dele. Ele é um espírito muito mais liberto das suas angústias em virtude desse atendimento de prece. E que muitas vezes não é percebido. A gente não pode desconfiar nunca do amor de Deus
e da compreensão dele maior da vida. Façamos o nosso melhor. Demos o que nós temos de melhor na hora da prece, que o que for possível Deus fará por nós. Gustavo, tem outra pergunta aqui do Sebastião Maia, inclusive ela vai de encontro, é uma pergunta que eu também faria agora mesmo. E relacionado a esse momento, né, que nós vivemos de pandemia, né, uma situação um tanto complexa da sociedade, e o Sebastião comenta da seguinte forma: a modalidade da prece intercessória tem sido muito utilizada nesse momento difícil da sociedade. Gostaria que comentasse sobre a ação da prece em favor das comunidades encarnadas e também desencarnadas. Sebastião, um amigo aqui de Natal, do nosso grupo, a gente trabalha junto, é o nosso doutrinador, dialogador da reunião de desobsessão. Está sempre juntos desse trabalho aí, dos livros, leu todos antes de sair. Mas vamos lá. A pergunta dele é muito significativa. Então, nesse momento de pandemia, eu vou dizer que um espírito benfeitor nos falou, inclusive na reunião de desobsessão, depois de um atendimento de um espírito. Ele disse que o Brasil é a nação que mais está ajudando a harmonizar a psicosfera do planeta Terra. Porque o nosso país é o país que mais faz preces, faz orações, independente do credo religioso. Então aqui, todo mundo aqui, eu acho que já deve ter conhecimentos de como se faz preces e orações, como se pede quando alguém está doente na pandemia. Então, como nós estamos emitindo energias de harmonia e de fraternidade para a psicosfera do nosso planeta. Porque a psicosfera, ou seja, a esfera psíquica, a atmosfera psíquica do planeta é composta pela média dos pensamentos dos seus habitantes. E nesse momento de pandemia, há um adensamento em virtude da angústia, da dor, da ansiedade que tem causado em todos os recantos do planeta. E nossa nação está fazendo esse papel importante. Então, a prece no momento da pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, ela é de extrema importância para todos que estão passando por dificuldades. E aqueles que estão internados, nós fazemos, às vezes, no nosso grupo de vibração, que a gente faz assim online, a gente direciona o nosso pensamento para essas pessoas que estão precisando desse atendimento espiritual. Muito bem. Tem uma questão aqui também, Gustavo. Enquanto você falava, eu pensava a respeito, né, dessa questão da consciência, né, que você disse, que é esse contato com Deus, né, essa internalização das orientações que nós precisamos, né, que tudo que nós podemos, ou melhor, que nós podemos recorrer, né, de orientação está na nossa própria consciência, basta que nós a ouçamos. E nesse sentido também a orientação de Emmanuel, para que nós permaneçamos sempre em estado de prece. Então, nesse sentido, você acredita que essa orientação de Emmanuel, para que nós fiquemos sempre em prece, ela é fundamental para que nós consigamos ouvir a nossa consciência e assim progredir, né, fazer nossa regeneração mental? Sim. Esse estado de prece em padrão elevado, isso é uma consequência da evolução do espírito. Porque, vamos pensar, o nosso irmão maior, o nosso mestre Jesus, a vibração do seu espírito sempre era elevada. Ele já, vamos dizer assim, ele já estava sempre em estado harmônico, em expansão do seu interior e harmonia. A prece, o que é que ela faz? Faz harmonizar o nosso interior e também nós expandirmos. Onde nós estivermos, nós podemos fazer o bem se nós estivermos bem. Se nós irradiarmos as nossas conquistas de fraternidade, aonde nós estivermos, nós temos um poder muito grande no nosso interior, que é a prece. Não precisa ser só na hora de dormir e na hora de acordar.
a prece é um instrumento para nós entrarmos em contato com o nosso objetivo maior de vida. Todos nós temos um objetivo maior da nossa vida. Um objetivo que nós estamos aqui reencarnados, a nossa missão pessoal, missão educativa nossa. Então, quando nós entramos em preces, nós também, claro que não vem conscientemente, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, não é isso. Mas quando nós entramos em prece, nós conseguimos acessar o que tem de melhor em nosso interior, no interior da nossa mente. Conseguimos entrar em contato com os nossos benfeitores espirituais, mesmo que não saibamos que estamos falando com eles. Eles estão nos inspirando, eles estão nos ajudando a seguir em frente. É a nossa ferramenta de conduta de nós termos um objetivo melhor, conseguirmos um caminhar melhor nesta encarnação, é a prece. Gustavo, é interessante, né, nessa questão da prece. Eu não sei, eu não lembro se eu li ou se eu vi alguma live, esse comentário de um autor, mas eu achei muito sensato o que ele disse, nesse momento que nós estamos vivendo, né, que muitas vezes nós estamos mais tempo nas nossas casas, né, fazendo esses trabalhos, inclusive, doutrinários, e ele disse que nós precisávamos preparar a nossa casa para receber esse ambiente propício, né, aos bons espíritos, enfim, as boas influências, e que antes nós tínhamos isso, né, na casa espírita, que era um local já com uma sintonia maior, e que hoje nós temos a obrigação de trazer isso para a nossa casa, né, nesse momento que nós estamos em casa, mais ainda para que nós possamos ter essa boa influência. E, nesse sentido, eu acho que o evangelho no lar, né, que muitas vezes as pessoas até se esquecem da importância do evangelho, eu acho que ele ganha mais relevância ainda, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, para a influência positiva dentro do lar e também na região, né, nos vizinhos, aqui no local onde nós moramos, né, as casas próximas. É verdade. A casa que faz o evangelho no lar, ela é um posto de socorro, um posto de atendimento e um ponto de harmonia, às vezes no bairro, não só na vizinhança, às vezes no bairro. Porque quando nós começamos a ser trabalhadores do bem, que nós estamos aqui, estamos ajudando a exteriorizar esta energia do mais alto, que nós modulamos esta energia, né? Porque o médium, todos nós somos médios, né? Em graus diferentes. Quando essa energia vem do mais alto e nós entramos em contato e nós fazemos uma prece e na hora do evangelho ali, o grupo familiar está junto, refletindo sobre o bem. À medida que estamos refletindo sobre o bem, conversando sobre o bem, nosso pensamento muda, ele já está irradiando, ele já está ali, em estado de prece. Ele já está irradiando, já está formando uma atmosfera psíquica grupal. Junto, claro, com os espíritos que nós temos assim, várias referências nas obras de André Luiz, quando eles vão para casas, às vezes não são casas espíritas, são casas, residências, que são as residências harmoniosas, que eles vão para lá. São postos de assistência, porque são casas harmônicas, que fazem o evangelho lá, que os espíritos que estão ali dentro procuram caminhar em harmonia com o bem. Nós não somos ainda perfeitos, mas temos que procurar ser melhores e identificar onde está os nossos enganos. Quando nós fazemos prece, nós também temos mais consciência de nós mesmos. Nós mudamos o nosso padrão de compreensão na hora da prece e refletimos sobre nossas ações e o que nós somos e o que devemos fazer aqui. Então, aumenta a nossa capacidade de raciocínio, nós ficamos mais inteligentes no bem quando fazemos a prece. E é muito importante, neste momento de pandemia,
que aqui que nós estamos mais isolados, né? Que a casa espírita é um momento de reunião, que é importante, revigora e também é um trabalho em conjunto, mas a nossa casa, de certa forma, é claro, né? Também pode ser um ambiente transformador, a afeição de uma casa espírita, no sentido de harmonia e de significação para o trabalho do bem na Terra. Falando em trabalho, Gustavo, olha só que interessante esse comentário aqui do Marcos Flávio Magliano. Inclusive, ele também é articulista da RI, vai estar conosco aqui no Repórter do Clarim nas próximas semanas. Olha só, ele comenta o seguinte: o trabalho de cada um de nós também não é uma prece? A gente justamente, a gente vai aqui conversando sobre a prece, né? Quando nós entramos, tem a prece dominical ensinada por Jesus, né? O Pai Nosso. Quando nós paramos e voltamos toda a nossa força, todo o nosso interior, naquele momento que proferimos uma prece articulada, junto com os nossos bons sentimentos, a gente estamos fazendo uma prece. Mas a prece não é só este momento. Aonde nós estivermos praticando o bem, nós estamos irradiando harmonia e também sendo veículos de irradiação de harmonia, nos ligamos aos benfeitores espirituais e podemos fazer isso aonde nós estivermos. Quando o nosso pensamento estiver em harmonia, estiver em ação de contato direto com Deus, nós estamos fazendo prece. Então, no nosso trabalho, aonde a gente estiver caminhando, a gente estiver sentado no ônibus, dirigindo, andando a pé, nós podemos ali estar em estado de prece. É importante a gente ter essa conexão com a harmonia do pensamento, do amor de Deus. Muito bem, Gustavo. Bom, nós já estamos aqui nos aproximando de 1h05 de live, né? Já estamos esgotando o nosso tempo. Então, gostaria de agradecer primeiro a você pela possibilidade de estar aqui conosco, né, por ter aceito o convite, e gostaria de deixar você à vontade para algum recado final, se você tiver. Tem aí você vai falar ainda do livro? Isso, vou falar depois. Ah, tá certo, tá bom. Pensei que você tinha esquecido. Não, tá aqui do lado. Então, um livro muito, muito importante aí para a reflexão sobre os fatos espíritas. Mas, assim, eu estou aqui num momento de muita alegria, porque quando a gente começa a falar do bem, nós estamos aqui em estado de prece. A gente começa falando, vem essa alegria de viver, a gente se encontra, se conecta com esses pensamentos harmoniosos dos benfeitores espirituais, dos nossos amigos, a gente entra em conexão com os nossos amigos encarnados que estão nos assistindo. Então, é uma felicidade muito grande. Então, que cada um, assim, é um trabalho meu também, ter essa vigilância com relação aos às nossas, porque nós ainda não conseguimos viver sempre no padrão alto de harmonia do pensamento. Mas a gente procurar perceber quando cai para poder voltar. E quando a gente começar aqui, a descer, quer que nós façamos uma prece para poder elevar. Não vamos ficar lá embaixo, porque às vezes a gente está com raiva, muita raiva no momento que a gente está se sentindo ultrajado. Aí, eu quero saber de prece, não quero saber de nada. Agora eu estou com raiva, não quero saber de nada. Às vezes a gente se isola naquele momento. Então, tenha consciência de que precisamos sempre procurar voltar o pensamento para a harmonia e utilizar a prece. Se não puder, não precisa necessariamente ser uma prece articulada. Pode ser o Pai Nosso, que está no arquétipo, no interior nosso e de todas as criaturas humanas, basicamente, não vou assim, muitos humanos que estão aqui na Terra que conhecem o Pai Nosso. Então, é uma prece regeneradora que nos faz voltar a si. E pode fazer várias vezes, e a gente vai harmonizando e voltando ao nosso padrão melhor de compreensão da vida. Não podemos deixar de usar essa ferramenta que Jesus nos ensinou da prece. Então, boa noite para todos e fiquemos com Deus, que cada lar
receba essas bênçãos harmoniosas dos espíritos amigos de cada lar, dos benfeitores espirituais, dos anjos da guarda de cada um que está nesse momento do lar e nesse estado de harmonia pensando em Deus. Muito obrigado, viu, Gustavo? Muito obrigado mesmo. Foi ótimo o nosso programa hoje. Essa 1 hora que estivemos aqui. E já que ele deu a deixa, hoje é um dia muito feliz para mim, porque o meu segundo filho ganhou vida, o livro Entre Linhas, o Olhar Espírita dos Fatos, que chegou hoje da gráfica, e é meu segundo livro, né? Eu escrevi também O Som da Nova Era, o Clarim e Seus Maestros, e agora o livro Entre Linhas. Esse livro se dedica, né, a fazer uma análise de alguns fatos que ocorrem na nossa vida, né, e que muitas vezes a gente não percebe ou não consegue enxergar um panorama diferente, alguma coisa que possa nos trazer uma outra perspectiva. E aqui eu trago, né, fazendo conexão com as obras básicas, também com a Revista Espírita e outros artigos e livros espíritas, procuro trazer um olhar, né, do espiritismo, baseado na codificação espírita, para que nós possamos compreender melhor os fatos da vida que nos cercam. Então, Entre Linhas, o Olhar Espírita dos Fatos. O livro já está disponível para quem quiser adquirir, para quem tiver interesse, basta acessar o site do Clarim, ou clarim.com.br, que o livro já está lá. E na semana que vem, eu estarei solo aqui, estarei sozinho aqui, falando justamente sobre esse livro, sobre o Entre Linhas, e eu já faço o convite a todos vocês que fiquem atentos, que prestigiem também o nosso programa da semana que vem, assim como todos os outros programas, e fiquem atentos durante a semana, porque eu acho que eu vou conseguir fazer um sorteio na semana que vem, durante a live do meu livro. Então, aqueles que participarem estarão concorrendo, né, poderão ganhar um exemplar, né, desse livro que acabou de sair. E fica aqui o convite também a quem não se inscreveu ainda no nosso canal, também no canal da Web Rádio Fraternidade, no Facebook da Casa Editora Clarim, que prestigiem, né, nossos canais, pois quanto mais nós tivermos alcance, mais tivermos engajamento, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e assim vai indicando para outras pessoas interessadas nesses assuntos esse conteúdo. Então, só para relembrar, Entre Linhas, Olhar Espírita dos Fatos, o livro recém-saído do forno. E semana que vem falaremos então sobre esse lançamento. Eu agradeço ao Gustavo, agradeço a todos aqui que estiveram conosco nessa 1 hora, que participaram, que prestaram atenção aqui em tudo que nós abordamos. Desejo a todos vocês uma ótima semana. Então, eu vejo vocês semana que vem, quando eu estarei aqui falando sobre esse tema Entre Linhas, o Olhar Espírita dos Fatos. Um grande abraço a todos e até mais.